E aí, galera, tudo bem? Estou passando aqui para fazer agora aquela segunda parte, o segundo vídeo, em que eu vou fazer um combo falando dos vídeos que estão sendo gravados. Então aqui agora eu vou falar sobre a crônica A Fidelidade, que é aquela crônica bem cretina, né, do cara que vai até a casa de praia numa terça-feira, para surpresa de todos, e lá ele só vai porque ele, alegando que ele foi lá ver as coisas, mas quando ele está sozinho com a esposa, ele revela que ele foi porque ele recebeu um telefonema anônimo dizendo que a esposa estava com um amante. E ele foi lá porque ele estava preocupado com as crianças. E aí a esposa, ela ri da situação, e quando ela vê que ele está levando a sério, aí ela começa a dizer, foi a Marjorie que ligou, não foi? Foi a Marjorie, aquela... E não foi a Marjorie. E aí ele chega e começa a falar que foi porque está preocupado com as crianças, que, poxa, sabe como é que é? E aí, não era coisa da Marjorie, um telefonema anônimo. Eles se esforçaram para não dar importância ao telefonema, se esforçaram para não acreditar, mas não resistiram. E desculpe, ela o abraçou de novo, emocionada, fez ele jurar uma coisa: nunca, mas nunca mais vamos desconfiar um do outro. Promete? Prometo. Abraçaram-se, beijaram-se longamente, até uma das crianças vir mostrar o sapo que achara no banheiro. Você dorme aqui hoje? Perguntou a mulher. Não, tenho um compromisso na cidade amanhã cedo. Voltou para Porto Alegre no fim da tarde. Seu compromisso era naquela noite mesmo, e ela se chamava Maitê. A história do telefonema anônimo tinha conseguido um habeas corpus preventivo. Que diabo pensou com o mundo nesse estado? Aquele podia ser o último verão de sua vida. Mas não conseguiu nem encarar o guarda do pedágio. Ou seja, o cara mentiu descaradamente para a esposa, dizendo que tinha recebido um telefonema sobre um amante, mas, na verdade, quem está mentindo era ele. E ele só fez isso porque, como ele falou, eu quero um habeas corpus preventivo. Se amanhã alguém fizer alguma jogada, algum comentário, alguma acusação de que ele estaria envolvido com o amante, ele teria esse habeas corpus porque a esposa não acreditaria, porque ele foi lá e se juraram, fizeram uma promessa de nunca acreditar em qualquer história de alguém que falasse dos dois. Então, assim, é um texto da mentira. De novo, casamento, a mulher na praia com os filhos, o cara na cidade, alegando que está trabalhando, mas, na verdade, o cara está o quê? É verão, leva as crianças para a praia para as crianças se divertirem, para as crianças ficarem entretidas, porque não vão ficar aqui dentro de casa, porque o pai está trabalhando e os filhos estão de férias escolares. E aí a mãe vai com a criança e ele fica na cidade para ter os encontros com a sua amante. E aí que está, né, nessa vida dupla, o canalha, ele joga, ele arma, justamente para quê? Para poder jogar com a mulher nesse momento aí. Então, nós estamos aí com esse texto, que é um texto interessante nessa questão, como a mentira se dá, né, para poder justificar o adultério do marido. Já no texto Ascendências, é uma história muito engraçada, porque ele começa dizendo assim: uma vez no nosso grupo decidiu comparar árvores genealógicas, e como se estivéssemos naquela idade que ninguém com mais de 40 nos interessa muito, ainda mais da família, cada um inventou o que pôde. Eu acho que essa frase define tudo. Cada um inventou o que pôde. Então, ele falou, o narrador, ele disse que ele era descendente de um nobre calabrês, o outro disse que era meio Orleans e Bragança. Bem, até que o Binho chutou assim, alto. Declarou o seguinte: ele é descendente de um meio-irmão de Jesus Cristo. Que Binho manteve ascendência em meio à descanso geral, sem piscar, ou seja, em nenhum momento ele demonstrou ou ele aparentou mentir. E ainda elaborou: se havia alguém com sobra de razões para ter outra mulher, era São José. Ele tivera filhos com outra. Um desses filhos dera início a uma linhagem que acabara no velho Moisés. Aí você fala: pô, Moisés lá da montanha? Não, pai do Binho. Então, esse Moisés aqui é polissêmico, né? Ele é ambíguo, ele joga o Moisés aqui, mas logo depois ele joga um aposto explicativo para poder falar que não é o Moisés da montanha. Não, é o Moisés pai do Binho, que migraram para o Brasil. E aí que está, né? A gente tem, nesse momento, o humor do Veríssimo sendo colocado aqui dessa forma. E aí, pô, ninguém conseguiu superar o cara, né? Pô, Jesus Cristo. E aí
Só que, veja bem, as pessoas começaram a perder, começaram a viajar, né? O consenso do grupo era de que uma descendência como aquela merecia destaque nacional, talvez até valesse dinheiro. O pai do Binho podia ter alguma coisa a receber no Vaticano, sei lá. Olha a viagem dos caras. O Binho continuou sorrindo com a nossa ignorância. Era claro que a família não podia falar nada a respeito. O velho José sempre foi muito discreto. Não podiam trair o segredo de não ter passado ilustre. O fato é que a revelação do Binho mexeu conosco. No dia seguinte, o Tuca apareceu com a notícia. E qual foi a notícia que o Tuca trouxe? Que eles souberam de uma descendência importantíssima. Descendência de quem? De Hércules. Aí o Tuca pegou pesado, né? O Tuca aí chutou, mas chutou assim, mirou e foi, pum, vai embora. É uma questão de verossimilhança. Pessoal, todas as mentiras, elas têm a questão da verossimilhança. E o que significa a verossimilhança? É aquela aparência de verdadeiro, né? Você pode falar, pô, Jesus Cristo, São José, foram pessoas que existiram. Hércules é um personagem da mitologia. E aí, quer dizer, a história se vai bizarra nesse sentido. E, é claro, as pessoas vão falar Hércules e acabou a história. Então, acabou ali. Então, se o cara é neto, descendente de Jesus, eu sou descendente de Hércules, pô. Cada um com a sua mentira. Cada um inventa o que pode. Cada um inventa aquilo que vai convencer os outros. Se vai convencer ou não, se vai ser verossímil ou não, a mentira, pessoal, ela tem essas camadas aí que vão aparecer. Então, a Ascendência é uma história bem legal por isso. Homens é uma história que começa falando de Deus, que não tinha problema de verba, nenhuma oposição para ficar dizendo projetos faraônicos. Resolveu, numa semana que não tinha mais nada para fazer, criar o mundo. Então, assim, o que Deus tinha que fazer? Nada, criar o mundo. Aí ele vai enumerando, né? Criou o céu, a terra, as estrelas, mas achou que faltava vida na sua criação. Aí fez amebas, insetos, répteis. Aí depois criou borboletas. Aí veio o mamute. Aí veio a baleia. E ele foi criando, né? E aí, mas ele criou outra coisa. Então ele botou um bípede, uma variação do macaco, sem tanto cabelo. Era quase o que ele queria, mas ainda não era bem aquilo. Entusiasmado, trancou-se na sua oficina e pôs-se a trabalhar. E moldou sua criatura. Abrandou feições, arredondou suas formas. Para a mulher, viu que era boa, determinou que ela reinaria sobre sua criação, pois era a sua obra mais bem acabada. Deus fez a mulher. Beleza, ser divino, encantador, que reina sobre tudo. Infelizmente, aí olha a modalização. Infelizmente, o diabo andou mexendo na lata de lixo. E o que sobrou da mulher criou o homem. Aí, e é por isso, milhões de anos depois, Lalinha e Teixeira estão sentados no bar, no maior romance. E, de repente, a Lalinha, ela se dá conta que o tal Teixeira é um cara que foi colocado no caminho dela pelo ex-marido. E aí ela começa a falar do perfume, onde que ele tinha que beijá-la, dar o disco do Ivan Lins de presente. Aí ela vai enumerando as situações que, como é que o cara que não fosse mandado pelo marido, por aquele safado do ex-marido, poderia ser tão preciso nas suas escolhas, poderia ser... É coisa de homem, coisa diabólica, coisa do diabo mesmo. Tudo de homem, essa coisa de desgraça. E aí, né, o diálogo que vai caminhando no final, Lalinha, então você acha que eu ia me submeter a... Ô, Lalinha, acho sim, está certo, foi isso mesmo. Mas eu me apaixonei de verdade. Lalinha, nosso casamento ia ser um estouro, vai ser um estouro. Pede a conta. Mas, Lalinha, pede a conta, Teixeira. Ou seja, os homens são diabólicos. E você entende. E as mulheres são inocentes, as mulheres acreditam no amor, acreditam de verdade naquilo que vai acontecer, e de repente, mas o homem, que tem um caso lá com o Tramulhão, esse daí, ele, no caso, faz de tudo para poder seduzir a mulher. É uma história muito engraçada, é uma história que ele começa, você fica falando, que ele começa falando sobre a criação do mundo, a criação do homem,
E aí ele bota o diabo na história, coloca o diabo para fazer uma antítese com Deus e trabalhar essa ideia da antítese entre valores, aquilo que seria... Vocês viram um bichinho que voou aqui? Aquilo que seria a organização da humanidade, da sociedade como um todo. Essa relação tão conflituosa, essa antítese que existe entre os homens e as mulheres. Já o verdadeiro você, veja que em alguns pontos ele usa muito esse você, né? Para fazer uma coisa, trazer o leitor para dentro da história. E aí ele bota, um homem só se conhece em duas situações. Ele faz uma catáfora aí, né? Só se conhece em duas situações. Quando você está sob a ameaça de uma arma ou quando quer conquistar uma mulher. E aí entra aquela coisa. Quando você está na ameaça de uma arma, o homem... eu já estive com uma arma na minha cara, eu, Sérgio, e realmente, eu só lembrava do Rapa. Quando estiver na frente do reto, fique esperto, calado e quieto. Foi o que eu fiz. Até porque na hora que eu tentei falar alguma coisa, o cara não tocou a boca. E agora? E conquistar uma mulher. E quando o cara quer conquistar uma mulher, o cara é capaz de fazer o diabo. Veja, aquela coisa que o homem entrou o diabo, lá no trapezista o cara diz, né? Inocente como o diabo. Pessoal, essa coisa de resgatar em textos diferentes informações e trabalhar uma questão, isso daí o cara pode fazer, tá? E aí o que acontece? Há quem diga que existe um terceiro teste, como o homem reage diante do vitral da Catedral de Chartres. E aí a Catedral lá de Notre Dame, que é um vitral lindo, quando está sob o efeito do sol, é lindo. Você procure depois na internet. Eu mostrei para os meus alunos no curso. E é bonito mesmo, uma coisa linda. E aí, porque o homem, quando está diante daquele vitral e diante daquela beleza, ele levitaria, ele transcenderia. Mas voltamos à questão. Um homem só se vê quando está diante de uma arma ou está justamente o quê? Apaixonado por uma mulher. Depois ele vai usar quando está em frente a uma arma e quando está atrás de uma mulher. Então, quando o homem quer conquistar a mulher, ele é capaz de ser dissimulado, de mentir, de disfarçar, se torna um idiota. E ele vai falando o tempo que é você. E aí, ele coloca aqui, né? Você pode argumentar que ambas as situações de descontrole emocional. Errado. O descontrole é o homem. O controle é o disfarce. Você deve se julgar pelo comportamento quando enfrentou a possibilidade da morte ou quando estava no fim da... Nome hipotético, Gesileide. Aquela vez que você se escondeu atrás de um poste para ver se ela chegava em casa com alguém. Meia-noite, você atrás do poste, sob o olhar curioso do cachorro do porteiro, fingindo que lia a lista do bicho no escuro. Aquele imbecil, e não esse cidadão adulto, respeitável, razoável, comedido, talvez até com títulos. É você. Tudo mais na capa do imbecil é essencial. Tudo mais é fingimento. Você nunca foi tão você quando está atrás daquele poste. Pense em tudo que você já fez para conquistar uma mulher. Os falsos encontros casuais, cuidadosamente arquitetados, os falsos telefonemas errados, só para ouvir a voz dela. Telefonei para você, onde eu estou com a cabeça? As bobagens que você disse tentando impressioná-la. E aí ele vai enumerando as situações. Aqui há uma enumeração de situações. E no fim, né, aí ele cita Julio Iglesias, que já foi o cara que tinha aquela voz romântica, que cantava suas músicas românticas e as mulheres ficavam se derretendo por ele. É uma outra referência dos anos 80, 90, tá, pessoal? Você tem que ver a foto do cara. Não a recente, mas a dos anos 80, tá? E o que você sofreu quando parecia que não ia dar certo, como um adolescente. Aquela adolescente era você. Isso que você é agora é o disfarce, é o imbecil essencial em recesso provisório. Só o vexame é um autêntico num homem. Ou seja, você só é autêntico quando está dando vexame, quando está pagando mico, quando você está atrás de alguém, quando você está apaixonado. Então você mostra sua verdadeira cara, mostra sua verdadeira personalidade. E isso, naquilo, é o verdadeiro você, do título aí. Já Terrinha, página 153, é uma história muito interessante, porque ele conta uma fã com um autor de uma peça chamada Odipé. E ela, no caso, ele diz, né, ela não tirava os olhos dele. Ele pensou, e depois pensou, e eu nesse estado, eu andava mal,
mal vestido, mal barbeado, mal dormido, mal vivido. O que será que essa menina quer? Essa sequência, pessoal, essa enumeração aqui, mal vestido, mal barbeado, mal vivido, lembra o mal empregado, mal casado lá do Falcão. Ó, repete aqui a estrutura. Meu Deus, ela vem vindo para cá, deixa eu pelo menos alisar o Oscar. Ou seja, nem consigo acabar, houve interrupção, ele só falou a primeira sílaba. O quê? Como vai o de pé? Ele ficou confuso, ia dizer, não conheço ninguém com esse nome. Então se lembrou, o de pé, a minha peça, ou seja, aí você recebe e você descobre que esse cara é autor de uma peça teatral. Perdão. Puxa, faz tempo, você viu, Devo ter visto mais 20 vezes. Puxa, olha, eu sou sua, sei lá, vidrada, viu? Ou seja, eu sou sua fã. Eu sou apaixonada por você. Ele apalpou as coisas para ver se a cabeça estava fora das calças. Uma fã e eu nesse estado. Então você é lá da terrinha, é? Vim este ano estudar aqui. Nunca pensei que fosse encontrar você. Essa cidade é tão grande. Tudo que vocês faziam, nós achávamos maravilhosos. E aí a garota começa a falar em situações. Piquenique do cemitério. Fazer, no caso, fazer passeata. Eles fizeram passeata para a questão da... Como é que ela fala mesmo? Eles fazem uma... Minha mãe, é uma emoção muito grande, pá. A mesa de vocês no bar do seu Pinto, sabe que a gente não deixava ninguém sentar nela? Ficou com uma espécie assim de relíquia, sei lá. Me diz uma coisa que eu sempre quis saber, pode perguntar. Aquele poema que você leu no bar do seu Pinto, que você subiu na mesa e declamou com um bem-te-vi, tocando a gaitinha de boca atrás, era para a salma da dona Genuína? Olha, faz tanto tempo que eu... E aí ele vai respondendo, vai falando, e a garota, você vê que ela era realmente apaixonada, ela era uma pessoa realmente fã. E o cara, foi uma peça que ele escreveu, fica aquela sensação, ele escreveu aquela peça, mas para ele em si a peça não teve importância. Mas para aquele grupo de jovens ali, houve uma importância, principalmente para essa fã. E aí, o que eu acho legal, né, que ele diz, e o que você faz aqui? Desculpa as perguntas, é que eu estou emocionada. Meu ídolo. Eu não vou dizer que sou escriturário, que esta é a minha hora de almoço. Não vou. No momento, eu estou estudando uma proposta da Globo. Da Globo? Espera até eu contar isso lá na terrinha. Espera só. Eu sabia que vocês iam estraçalhar na cidade grande. Quer dizer, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que vocês iam fazer sucesso na cidade grande. Então, assim, é uma história terrinha que esse diálogo, né? É todo ele em discurso direto, diálogo entre a fã e o seu ídolo, que é o autor da peça de teatro, que escreveu, provavelmente, quando jovem, e outros jovens, vendo o tópico, cheio de sentimentos, cheio de ilusões, também compraram aquela ideia e ficaram ali todos magnetizados com essa história que marcou para eles uma geração. O encontro é a história de um casal que não dá o braço a torcer sobre o desejo de voltar a viver juntos. O encontro acontece dentro do supermercado, dentro da seção de vinhos, e o ex-casal se encontra. E aí, o cara, a última coisa que ele se lembra é que quando ele se separou, ele chamou a mulher de vaca, e a mulher o chamava de farsante. E nesse diálogo, você tem ali uma série, eu falo que é uma das histórias belas, porque ele está capturando aquilo que seria a essência, né, do casal. Era um casal que poderia voltar a viver junto, mas eles preferem optar pela solidão, fingir, fazer uma mimese, fazer um teatro, um na frente do outro, falando que está com a casa cheia de amigos, que estão cheios de pessoas e que estão ali vivendo uma vida nova, mas, na verdade, ambos estão solitários, ressentidos com a falta deles. Então, uma comédia. A mentira aqui é a mentira do casamento, a mentira da separação, em que nenhum dos dois lados está feliz, mas que eles inventam essa situação justamente para quê? Justamente para poder simular uma possível vida ou simular uma possível situação que não é real. Então, assim, o encontro é uma peça belíssima, né? E eu acho legal aqui, né?
cada um na sua casa, comendo, sozinho, e aí aquele farsante, pensou ela antes de dormir, aquela vaca, pensou ele antes de dormir. Então, assim, na dúvida, fale, né? Se o fato de pode acontecer ou não. E falar, eu não sinto sua falta. E se a pessoa falar que não sente falta, se é que não sente falta mesmo, aí é outra história. Mas pelo menos fala. Infidelidade, pessoal, é uma história muito legal. Que é muito legal, porque é um diálogo do cara no médico e ele está querendo a ajuda do médico. E ele começa a dizer que ele tem problemas na hora H, na hora que vai para a cama com a esposa, porque desde que ele casou, ele sempre ia para a cama pensando em outras mulheres. Então ele pensava em Gina Lollobrigida. Cara, Gina Lollobrigida, depois de ver a foto dela, era linda. Sofia Loren, outra linda. Silvia Mangano, linda. Brigitte Bardot, linda. Então, veja bem, ele ia para a cama transar com a mulher, mas ele ficava pensando nessas mulheres. Então ele ficava excitado, não pela mulher dele, mas pelas atrizes que ele pensava. Só que chegou uma hora que ele passou para as atrizes brasileiras, né? Falou da Sônia Braga, Vera Fischer. Aí ele fechava os olhos e pensava em outras mulheres possíveis. E não conseguia. Parou de funcionar, quer dizer, parou de sentir tesão, prazer. E aí ele começou a pensar em coisas do tipo, um dia ele pensou no aspirador de pó, em modelos de aspirador de pó, depois pensou na Ponte Rio-Niterói. Aí depois ele começou a folhear a revista, e aí ele pensava no capacete do Kaiser, no acordeon. Aí cada figura, cada uma mais esdrúxula com ele. E aí que vem a necessidade de ajuda, porque tudo isso parou de funcionar. E aí começou a aparecer uma mulher madura, cabelo grisalho, olhos castanhos. Era eu pensando nessa mulher e me excitava. Até mais de uma vez por semana. Até as segundas-feiras, doutor. E essa fase também passou? Não, essa fase continua. Então qual é o problema? O senhor não vê, doutor? Essa mulher que eu descrevi é ela. Quem? A minha mulher. A minha própria mulher. Me ajude, doutor. Ou seja, a, 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 a graça, o humor da história está nesse cara que, inicialmente, ele, para poder chegar e ter relações sexuais, ele ficava pensando em quê? Ele ficava pensando em outras mulheres. E quando tudo parou de funcionar, qual foi a mulher que passou para a imaginação dele? Aquela que não é mais imaginação, aquela que é realidade, a sua esposa. E ele ficou desesperado, porque não era isso que ele queria justamente o quê? Continuar inventando, imaginando essas outras mulheres na sua cabeça. Então, infidelidade é uma história engraçada nesse ponto, né? A que ponto chega o ser humano? E a gente pode falar da última crônica, que é Check-up, que é a crônica que fecha o livro e que é uma conversa do narrador com a sua consciência, dizendo que não vai mais fazer promessas. Pô, já chega de fazer promessas, né? Este ano pretendo cumprir rigorosamente a resolução que tomei no fim do ano passado. Aí ele abre 2 pontos, porque ele vai dizer qual é essa resolução. Não mais tomar resoluções no ano novo. Então, assim, a frase já começa com indicando qual vai ser o assunto da história. Só que a consciência dele demonstra uma certa incredulidade, né? Uma certa descrença nele. Ele fica dizendo, sei, tá, tudo bem, certo. Ou seja, as respostas são curtas, como se ela desconfiasse que ele não vai cumprir nada daquilo que ele está prometendo. E a história termina dizendo, não teve grandes provações no ano passado. Fiz algumas coisas que não devia. Não fiz outras que devia. Nada grave. Vamos poder continuar nos encarando, principalmente agora, que eliminamos esse ridículo ritual de resoluções do ano da nossa relação. O homem maduro é o que desiste da virtude impossível para perder a possível. Ou seja, é aquele que abraça a vida como ela é. Pessoal, cumpri aqui aquilo que era a minha promessa, que era comentar, todas as crônicas do livro As Mentiras que os Homens Contam. Tem um e-book com 100 questões inéditas que eu fiz sobre as crônicas. Tem o material do curso que eu vou disponibilizar, o curso completo,
você pode pagar uma taxa única e pegar todo o curso, todas as gravações, e assistir todas as gravações e fazer todo o material que foi feito, e você pode, a partir daí, estudar, se preparar para a prova. Então, fica aí a dica, fica aí o estudo para vocês. Desejo boa sorte e que vocês consigam o resultado que vocês desejam. Ok? Um abraço, até já.